política e acha que o espiritismo não deve se meter em assuntos dessa natureza? Então faça um favor à nossa doutrina. Não diga por aí que você é espírita. O espiritismo é uma doutrina progressiva e muito ainda tem o que se desenvolver, porque a verdade é muito maior do que supomos. No entanto, firmada nas leis divinas, ela já tem fundamentos muito bem traçados, dentre as quais a Lei de Sociedade, capítulo 7 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Ela nos diz que a vida social é uma necessidade instituída por Deus para que, através do convívio interpessoal, possamos desenvolver as nossas capacidades intelectivas e virtudes morais. Ora, a sociedade é um conjunto formado de interesses pessoais, muitas vezes bastante conflitantes. Daí a necessidade da política, a arte de planejar, negociar e administrar os interesses comuns visando o bem de todos. Sem a política, nós viveríamos num regime bárbaro, a lei da selva, a lei do mais forte, do mais cruel, em detrimento dos mais fracos. Entretanto, a política não se faz por si só. Ela é o resultado da participação de todos os membros da sociedade. E contra essa organização pesam tanto a omissão dos cidadãos quanto a improbidade administrativa dos seus representantes. Mais do que como um cidadão comum, o espírita tem o dever de exercer a sua cidadania e participar da política local, não necessariamente como um membro partidário ou pleiteando um cargo público, embora isso não apenas seja legítimo, como muito louvável. Isso porque nós temos nossos compromissos espirituais, também com a sociedade. E, no mínimo, nós temos que exercer essa cidadania como um eleitor responsável. Tudo começa com a própria responsabilidade de um cidadão comum, a observância à lei, o respeito às instituições e às pessoas em geral, o cumprimento do voto consciente, o acompanhamento e as devidas cobranças aos políticos eleitos. Mas há uma diversidade de carismas. E além de simples eleitor, nós podemos participar de organizações sociais e campanhas específicas, influenciando nossos governantes de acordo com os interesses comuns. Temos aí várias campanhas em defesa da vida, contra o aborto, contra as drogas, por uma melhor condição de saúde e segurança pública. Além da nossa própria educação política, uma das grandes ações que está ao alcance de cada um de nós é a educação cívica e política dos nossos filhos, nossos descendentes, tendo em vista uma nova era, uma nova geração de mais paz, mais prosperidade, mais justiça social, sempre tendo em vista a iminência de nós voltarmos aqui, reencarnando nessa mesma sociedade, se assim fizermos por merecer. Qual o objetivo do espiritismo, quer dizer, dos espíritas, se não a de contribuir com o progresso social do seu mundo? E que tipo de contribuição especial nós espíritas podemos oferecer à nossa sociedade? Ora, pelos excelentes conceitos que o espiritismo nos oferece no campo ético-moral. Ah, se eleitores e administradores públicos dessem ouvidos às propostas espíritas. Conscientização política e cidadã deveriam ser temas frequentes nas casas espíritas. Mas muitos deles estão ocupados, vibrando pela paz mundial, pedindo que Jesus faça um milagre e transforme os nossos políticos corruptos em anjos. O Cristo trabalha com a dinâmica diferente. Ele disse: o reino de Deus está dentro de nós. No plano comum, o homem quer ir para o paraíso. No plano do Cristo, o paraíso deve vir até nós. Venha a nós o vosso reino. Não uma descida milagrosa, um acontecimento extraordinário, uma transformação mágica, mas através de uma conquista nossa, de uma sociedade mais consciente, justa, igualitária, segundo os valores espirituais. Uma conquista através de política. Aliás, há muitos lugares nesse mundo que mais parecem um paraíso, onde prevalecem a segurança, a tranquilidade pública, onde os hospitais são modernos e os atendimentos são humanitários, onde há um plano educacional qualificado. Estas são conquistas daqueles cidadãos lá encarnados e que também nós podemos almejar para o nosso país, para a nossa região,
através da reeducação cívica e política. Enquanto os homens de bem não se ocuparem com a política, os cargos públicos estarão à disposição daqueles que não têm compromisso com o bem comum. Quando, porém, cessar a omissão dos bons cidadãos, pouco a pouco a corrupção vai ser extinguida e uma nova consciência de justiça social penetrará nas esferas do poder, promovendo assim o progresso da nossa sociedade. Sim, a corrupção, toda essa ladroagem e a hipocrisia deslavada dos nossos políticos atuais são duros golpes contra os nossos ânimos. Mas compreendamos bem que de fato e infelizmente eles de certa forma representam um padrão cultural nosso. Aquele velho jeitinho brasileiro que gosta aqui e acolá de levar uma vantagenzinha, que começa na simplicidade de furar uma fila, de não devolver o troco quando recebemos a mais, de bancar o esperto quando surge qualquer oportunidade e quando ninguém nos está espionando. Quantos de nós, hoje críticos ferrenhos desses políticos ladrões, faríamos de fato diferente se estivéssemos no lugar daqueles? Mas não desanimemos, antes confiemos na lei do progresso. E cada qual fazendo a sua parte, juntos, faremos do campo político uma verdadeira praça de entendimento comum. E como disse Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Politicagem não, mas política sim. Eduquemo-nos e eduquemos os nossos filhos e teremos uma política benéfica para todos nós. Busquemos as nossas conquistas pessoais, mas busquemos também o bem-estar comum. Pensemos também nos outros. Tomara que tenhamos cada vez mais consciências espíritas engajadas na política, propagando nas assembleias legislativas, nos gabinetes administrativos e em todas as repartições públicas, os excelentes conceitos espíritas, que eu acredito firmemente serem orientações benéficas para toda a sociedade. São ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Contudo, se a sua prioridade for rezar pelo bem-estar comum passivamente, esqueça o espiritismo, procure uma igreja. Mas se você for dirigente de uma casa espírita e acredita que o espiritismo não deva se meter em política, eu sugiro que você troque o gênero da sua instituição. Quem sabe uma igreja, um templo de meditação no estilo oriental, uma academia de yoga, um terreiro, qualquer coisa. E para os verdadeiros adeptos do espiritismo, uma mensagem final. Que tenhamos mais espíritas politizados e mais políticos espiritualizados. E para fechar, a opinião de um grande espírita, Chico Xavier, sobre política. Eu sempre acreditei no poder do trabalho, sem ambições prejudiciais, porque existem também as ambições nobres. Se nós não respeitarmos o princípio da autoridade na governança dos países, nós não podemos medir a extensão dos disparates que são suscetíveis de aparecer no campo da rebeldia ou da conotação da rebeldia com a política, que é sempre necessária em qualquer país, estejamos dentro dela ou fora dela, todos precisamos de política.